Imagina, fique em paz. Ah, agora eu tava com meu microfone bloqueado. Tá ligado, né? Eu achei que se tivesse com problema, até perguntei no chat se você É. tava com. Tinha 2 áudios aqui, eu pensei que tava ligado, mas não tava. Ah, sem problemas. Então vamos lá, pessoal. Ó, Vamos. eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai começar a conversar a respeito da. Vocês já estão conseguindo ver os nomezinhos aí na tela? Sim. Perfeito. Vamos lá. Ó, para a gente não se perder. Então, ó, essa segunda etapa aqui. Vocês já fizeram a atividade 1, todo mundo enviou, teve nota positiva, tudo certo? Uhum. Valia quanto? 2.000? Agora eu não lembro. Até agora eu não tive retorno da tutora, não, tá? Como não avaliado ainda. É, porque eles ainda têm um tempo, né? Era até dia 3 que vocês tinham que enviar. Eu não lembro Isso. agora qual era a nota da primeira atividade, Paulina. Não lembro de cor. Não lembro. Eu acho que era 2.000. Não tenho certeza. Tá bom. A nota toda. A nota total quanto era, Márcia? Você lembra? Eu acho que deve ser mais de 2.000, porque eu tirei 2.600, aí eu também fiquei em dúvida de quanto que era. Tá, depois eu olho para confirmar para vocês. Tá. Mas o que vocês vão fazer? A primeira parte continua. Vocês não vão descartar aquilo que vocês fizeram, tá certo? Certo. O que vocês vão fazer agora é acrescentar a fundamentação, o cronograma e as referências bibliográficas, tá? Além da introdução que deve estar contida aí no trabalho de vocês. Tudo bem? Tudo. Então vamos lá, ó. A partir de agora, do tema que vocês enviaram, com os objetivos que vocês enviaram na primeira etapa, vocês vão buscar artigos científicos a respeito do tema de vocês, que vocês já devem ter feito isso já para elaborar essa primeira parte. E, a partir de agora, vocês vão escrever sobre o trabalho, tá? Então, vocês agora precisarão colocar dentro do texto citação de autores. O que é isso? As citações são o seguinte: vocês vão retirar os trechos dos artigos que vocês pegarem, vão escrever novamente, com as suas palavras, aquilo que for mais importante para o trabalho de vocês e tal. Vocês vão escrever com as palavras de vocês, lembrando sempre que é um texto acadêmico formal. Então, não pode estar nunca em primeira pessoa. Eu acredito, eu acho, eu estudei. Não, tá? Sempre da seguinte maneira: foram estudados casos que revelaram que a acupuntura nas pessoas com enxaqueca trouxeram benefícios, reduzindo a dor, aumentando a qualidade de vida desses indivíduos. Portanto, acredita-se que este é um método adequado para ser utilizado em pacientes portadores de enxaqueca. Tudo bem? A linguagem sempre é uma linguagem formal, nunca é colocada em primeira pessoa, tá bom? Vocês vão utilizar as normas da BNT, certo? Que tipo de citação vocês vão utilizar? São 3 tipos de citação que a gente tem, tá? Citação direta, citação indireta e citação da citação. Citação da citação esquece, vocês não vão utilizar, tá? Por quê? Hoje, com a internet, a gente consegue todo e qualquer artigo que a gente quiser. A gente não precisa ficar pegando de outro e de outro autor. A gente pode pegar o autor que escreveu aquilo. Então, a gente não vai utilizar citação de citação.
Citação direta é quando vocês copiam o texto exatamente igual como estava no texto original. Neste caso, ele tem que vir entre aspas para estar registrado que não foi você que escreveu, que não está escrito com as suas palavras. O que eu oriento vocês? Evitem colocar muita citação direta. Se precisar usar uma citação direta, tudo bem. Mas não põe um monte. Porque o que vai acontecer? Quando eles passarem o trabalho de vocês naqueles programas anti-plágio, vai bater plágio. Tá? Então, a gente não coloca muita citação direta. Até porque fica um trabalho de copia e cola. E não pode, tá? A citação direta é quando você precisa realmente descrever alguma coisa com as exatas palavras que o autor trouxe no artigo que vocês pegaram, tá? Então, a gente tem aqui, ó, citação direta curta, com até 3 linhas. Esse tipo de citação pode ser apresentada no meio do texto, tá? Vai estar entre aspas e a gente vai fazer a citação. Então, tem um exemplo aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Segundo Paulo Freire, 1994, quando é citação direta, tem que ter o número da página. Quando é citação indireta, não precisa do número de página, tá? Só na citação direta. Então, segundo Paulo Freire, 1994, página 161, aí vocês têm o que o Paulo Freire disse exatamente com as palavras dele, ó. Entre aspas, transformar ciência em conhecimento usado apresenta implicações, porque permite meios mais ricos de pensar sobre o conhecimento e fecha aspas. Vocês viram que tem um colchete com 3 pontinhos no início e no final? Nesse caso, o autor está dizendo para você que existe mais coisa escrita antes disso e existe mais coisa escrita depois disso. Mas para ele, para o trabalho dele, o importante era essa frase. Tudo bem? Sim. Quando vocês podem fazer também colocando a citação do autor no final, tá? Do texto, como está esse exemplo número 1 aqui. Quando é no final do texto, o nome do autor vai estar entre parênteses, todo em letra maiúscula, ano e página. Quando é antes de começar o texto, vem dessa forma aqui. Segundo fulano, conforme dito por fulano, e aí você vai colocar só a primeira letra do nome maiúsculo e vai colocar o ano e a página entre parênteses, tá? Essa vocês vão usar pouco. Se tiverem que usar uma citação mais longa, com mais de 3 linhas, aí a gente vai ter que fazer um recuo no texto. Eu vou ter que deixar o trecho transcrito embaixo do texto que vocês estavam escrevendo, tá? Com espaçamento simples, a fonte vai mudar o tamanho, vai ser número 10, e a gente vai fazer um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ele fica recuado para o outro lado, porque é um trecho maior. Então, para ser destacado, tá? Citação indireta. Nesses casos, é o que a gente mais utiliza, tá? O que a gente mais vai utilizar são as citações indiretas. Vocês vão escrever com as palavras de vocês e vão dizer de onde vocês tiraram essa ideia. Qual foi o autor que escreveu a respeito disso. Aí você tem algumas formas aqui de fazer, ó. No meio do texto, de acordo com Freitas, 1989, nesse caso, não precisa página, porque a citação é indireta, tá? Ou dessa forma, tá? A cultura organizacional pode ser identificada, aí coloca Freitas, 1989, no final, entre parênteses, e todo em caixa alta, tá? Tudo em letra maiúscula quando tiver no final. E, se tiver no começo do texto,
pode ser apenas com a primeira letra do nome maiúsculo. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui com vocês. Sim. Conseguiram entender? Tranquilo essa parte? Uhum. Ótimo. Vamos lá. Então, isso para fazer a fundamentação teórica. Fala para mim, alguém de vocês, qual foi o tema que mandou? Falar o tema? Fala seu tema, Graça. Só para eu dar um exemplo. A importância da fisioterapia respiratória no paciente com síndrome da pessoa rígida. Tá. Então, a importância da fisioterapia respiratória em paciente com síndrome da pessoa rígida. Ok. Então, na sua fundamentação teórica, você vai ter que dizer um pouco sobre o que é a síndrome da pessoa rígida, né? Falar um pouquinho da fisiopatologia, descrever um pouco o que acontece, como esse paciente adquire esse tipo de síndrome. Então, essa é uma primeira etapa do seu trabalho, tá? Que é dentro da fundamentação teórica. Então, você vai colocar a introdução. A introdução vocês já fizeram para colocar na atividade 1, certo? É só transcrever a introdução e colocar conforme está o modelo lá de vocês. Põe lá a introdução, começa a fundamentação teórica. Dentro da fundamentação teórica, então, no caso da Graça, eu sugiro que você comece falando sobre o que é a síndrome da pessoa rígida, quais as consequências que essa síndrome traz, quais as consequências para a parte respiratória que essa síndrome traz. Aí vamos supor que dentro da consequência do comprometimento respiratório da pessoa rígida, você tenha lá o acúmulo de secreção e a redução da expansibilidade pulmonar, certo? Então, você vai depois dizer aqui o quê? Sobre a fisioterapia respiratória. Então, você vai descrever um pouquinho sobre o que é a fisioterapia respiratória, tudo baseado em artigos, tá? Você não pode inventar nada. Ou de livro, você pode pegar de livro também. Eu acho que hoje em dia é mais difícil, porque os artigos são bem mais fáceis de vocês buscarem. Vai descrever sobre um pouquinho sobre a fisioterapia respiratória, e você pode fazer um link dizendo assim, conforme, né, explicado dentro da fisiopatologia, por esse paciente apresentar acúmulo de secreção e redução da expansibilidade pulmonar, as técnicas mais utilizadas dentro da fisioterapia respiratória no tratamento dessas pessoas são técnicas de remoção de secreção e técnicas de expansão pulmonar. E aí você vai falar das técnicas. O que é técnica de remoção de secreção, quais as que a gente tem mais, né, evidente, vai falar sobre a expansão pulmonar, o que você tem mais evidente, e pronto, tá? Aí vocês fecharam a fundamentação teórica. Tudo bem? Ficou claro, meninas? Sim. Perfeito. Vamos falar agora do cronograma. No cronograma, vocês têm lá um modelo, não tem? Dentro do trabalho de vocês tem um modelo de cronograma, certo? Vocês seguirão exatamente aquele modelo. A única coisa que vocês farão é modificar as datas. Por quê? Porque no modelo vocês têm uma data qualquer lá que é colocada, né? E aí vocês vão ter lá todas aquelas... Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui um cronograma.
para mostrar para vocês a caixinha. Puxei. Ótimo. Aqui eu já vou compartilhar a tela novamente. Senão eu deixo... Ai, não, não é para parar de gravar. Doido. Ó, tá vendo aqui? As atividades. Vocês vão manter exatamente como tá lá no modelo de vocês. Então, isso aqui não vai mudar. O que está nessa caixinha atividades, o texto vai ser mantido. O que vocês vão mudar? Esse aqui era um de 2018. Então, vocês vão mudar para 2024, tá? Nós estamos no segundo semestre. Então, vocês vão alterar essas caixas aqui, ó. Vai colocar nessa primeira caixa julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Entra na primeira caixinha aqui. Vocês podem até colocar direto agosto, não precisa colocar julho. E, a não ser que tenha lá no modelo de vocês o ano todo, vocês colocam. E depois, na segunda caixinha, vocês vão colocar janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Vocês só vão inverter as caixinhas aqui, porque vocês estão começando no segundo semestre do TCC1. E aí vocês vão fazer exatamente como está aqui, ó. Vão colocar a escolha do tema. Então, a escolha do tema a gente está usando julho, agosto, setembro para a escolha do tema. Por exemplo, vocês podem linkar 3 meses. Definição dos objetivos, também, esses 3 primeiros meses. Definição da metodologia. Aí vocês podem clicar os meses seguintes, né? Julho, agosto, setembro, para definição e escolha do tema. Para definição da metodologia, outubro e novembro. Para pesquisa bibliográfica, outubro e novembro. E aí vocês vão colocar lá, entrega da versão do TCC, da primeira versão do projeto em novembro, entrega da versão final também em novembro e dezembro. Pronto. E aí o restante vocês vão marcar para janeiro, fevereiro, março, abril, entenderam? Então é só mudar as ordens aí das coisas. Por quê? Porque esse cronograma é uma previsão daquilo que vocês... É um planejamento, tá? Das etapas que vocês farão a partir de agora. Então, vocês estão planejando o que vocês farão em cada tempo. Tudo bem? Sim. Perfeito. Quando vocês estão... a gente disse para vocês que vocês vão fazer o texto e vão fazer as citações no texto. Ou seja, vocês vão colocar o nome dos autores dentro do texto. Certo? Para isso, no final de tudo, vocês precisam fazer uma parte de referências bibliográficas. Todos os autores que foram citados no texto têm que aparecer nas referências bibliográficas, sem exceção. Não pode esquecer de colocar nenhum autor. Cadê aqui? Eu não fechei, não é possível que eu fechei meu slide. O diacho. Deixa eu mostrar daqui mesmo, senão eu vou atrapalhar todos vocês. Aqui, ó. Referências. Ordem alfabética. A referência da ABNT, ela segue a ordem alfabética, não segue a ordem de aparecimento no texto. Segue ordem alfabética. Então, vocês vão pegar todos os autores que vocês utilizaram, vocês vão precisar ter o nome do artigo científico, nome da revista ou nome do livro. O que vocês utilizarem, vocês vão precisar para fazer isso, tá?
Tomando por conta que a gente usa mais artigos científicos, vamos aqui, ó. Então, vocês vão colocar o nome do autor. Sempre primeiro o sobrenome e depois os nomes, tá? Se forem até 3 autores, vocês vão escrever o nome de todos os autores, dos 3. E aí vão colocar, ó, o nome do título do artigo, por exemplo, esse aqui. Maceto, Inovação Curricular no Ensino Superior. O nome da revista, que deve estar em destaque, tá? Em negrito. E depois, local dessa revista, São Paulo, volume, número, página e ano que ela foi escrita, tá? Se forem... dúvida. A ordem alfabética é dos sobrenomes, no caso, né? Não do primeiro nome do autor. Não, sempre do sobrenome, tá? Ah, Porque no tá bom. texto você também não vai citar o nome do autor, você vai citar apenas o sobrenome. Entendi, tá bom. Tá? Então, a gente nunca coloca o nome do autor, só o sobrenome, tá? Tá. E aí vocês vão colocar em ordem alfabética por sobrenome, tá? Se for mais de 3 autores, vocês podem usar essa expressão aqui, ó. O nome do autor, o do primeiro autor, e essa sigla aqui, et al. Ou alguns artigos aparecem e colaboradores, e col, que é e colaboradores. Aí vocês vão colocar de novo o nome do artigo, a revista e tudo mais. Se vocês pegaram, vou ensinar truques, tá? Deixa eu só parar para não endoidecer vocês aqui. Se vocês pegaram da Cielo o texto, tá? Não sei do Google Scholar como é que tá isso, não. Mas deixa eu pegar aqui. Vou abrir a Cielo pra gente. Vou colocar uma coisa qualquer aqui, tá? Pronto. Aqui, ó, foi lá na Cielo e puxou um texto, um artigo que vocês quiserem usar. Então, eu puxei esse aqui, ó. Atuação fisioterapêutica na reabilitação pós-Covid, conhecimento e experiência de fisioterapeutas, tá? Se vocês forem baixar o texto, né, vocês podem compartilhar o texto bonitinho aí. Tá vendo essas 3 bolinhas aqui? Olha lá. Essas 3 bolinhas, vocês conseguem puxar artigos similares a esses. Então, isso ajuda vocês a encontrarem mais artigos que vocês queiram na mesma linha de pesquisa que vocês iniciaram. E vocês conseguem abrir essa caixinha aqui, ó, como citar. Tá aqui, ó. Como citar. E aí, é só você fazer isso aqui, ó. Copiar, colar a sua referência bibliográfica. A única coisa é que a citação aqui não está com o nome do primeiro, o sobrenome da autora em letra maiúscula. Isso vocês vão ter que ajustar. Vocês vão colocar Oliveira, todo em letra maiúscula, como vocês têm aqui no exemplo de vocês do modelo, tá? É a única coisa que vocês vão ter que alterar. O restante é só colar nas referências bibliográficas. Já está, inclusive, bonitinho, ó, como eu acessei como documento eletrônico,
Ele já tem, ó, acessado em 9 de outubro de 24, disponível em... É só copiar daqui e colar nas suas referências bibliográficas. Entenderam? Sim. Entendi, sim. Agora, essa Sim. informação de acessado em 9 de outubro, isso é fundamental para tá? Não, essa parte sabe. Se for documento eletrônico, você tem que colocar Entendi. a data que foi acessado. Ah, Tá? tá bom. Se você pegou o artigo, imprimiu esse artigo, você não precisa, né, colocar. Você pode colocar como artigo impresso. Mas hoje em dia a gente acaba pegando todos, geralmente, com documento eletrônico, né? Difícil a gente pegar sem estar em documento eletrônico. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó, é esse que vocês vão utilizar. Ó, artigos consultados online. Você vai colocar dessa forma, disponível em acesso em 26 de julho de 2010. Então, extraído de e-mail eletrônico tem que ter o acesso, tá? Nesse caso aí, você pode, para colocar do mesmo jeitinho que está no modelo de vocês, se o modelo de vocês permanecer desse jeitinho aqui, vocês podem cortar aquele acesso que aparece na frente, né? Acesso em 9 de outubro, põe para o final, como está aqui. Só isso. Vocês só vão adequar de acordo com o modelo, tá? Dúvidas? Não. Por Não? enquanto, não. Ô, Pro, Perfeito. eu tenho Fala. uma dúvida referente à atividade 1, né? Sobre a correção Tá. que a professora fez. Ela fez alguns apontamentos, que nem na minha introdução, no template que enviaram para a gente, estava escrito que a gente não tinha que citar autores, né? Sim. E aí eu decorri o texto sem citação alguma, nem direta, nem indireta. E aí ela está colocando lá que eu tenho que colocar quem foi o autor que citou aquilo, da minha introdução. Entendi. Porque você tem dados estatísticos, alguma coisa assim? Como eu estou falando de diabetes, eu falei da definição do diabetes. Pode ser. Pode ser por isso que ela tenha te pedido. Quando a gente coloca, é assim, ó. A introdução não precisa obrigatoriamente ter citação, mas quando a gente faz definições ou quando a gente coloca estatísticas, por exemplo, a diabetes é uma doença que acomete cerca de 60% da população mundial. Entendeu? Sim. Você tem que dizer quem que te falou isso, porque você não conseguiu gerar esse dado de 60% sozinha. Eu coloquei o que é, né? Tipo 2, eu coloquei isso. Aí ela também colocou lá que o meu texto está em caixa de sumário. Eu falei, mas o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Caixa de sumário? Eu até dei um print aqui que eu falei, gente, nunca vi isso na minha vida. Ó, todo texto deve ser retirado da caixa de sumário. A caixa de sumário é destinada ao sumário. Mas o meu texto não está na caixa de sumário. Manda no grupo para eu ver o print. Tá. Se você não se importar, claro. Não me importo, não. Cadê? A sua orientadora é uma tal de Flávia? Sim, aí tanto que eu coloquei como ela fosse a orientadora e ela disse que era para eu arrumar, que não era ela. Então a gente tem que colocar que é você, Pro? Pode pôr. É que cada hora eles mudam de ideia. Uma hora eles querem que coloque eles, outra hora eles querem que coloque eu. Pode colocar o meu nome, não tem problema. Ah, Tá. então tá. Aí também no objetivo, ela falou que o meu objetivo não serve e que tá errado. Que não tem nada a ver com o texto, que tem que ser em forma de pergunta. E ele tá em forma de pergunta. Aí eu também fiquei em dúvida. Peraí, vamos ver. Vamos por parte. Todo texto deve ser retirado da caixa de sumário, caixa de sumário, distância do sumário somente. Ajuste, por favor. Será que a hora que você copiou não entrou dentro
Da caixa de sumário? Template da caixa, pode ser? Só se foi, porque pelo que eu mandei aí, ó, no print não parece que tá em caixa de sumário, né? Parece que tá normal. Não parece, mas às vezes para ela, quando ela abre o documento, ela enxerga ele dentro da caixa. Pode ser, então. Dá uma olhada no seu documento original, abre seu Word, verifica se não ficou, porque às vezes a caixa, ela não tá em negrito em volta, entendeu? Ela não tem bordas, e aí a gente não consegue enxergar, mas ele tá dentro de uma caixa. Então, ó, aí dá nisso. tá. E aí ela Tá? falou que, ó, que eu tenho que colocar nome e sobrenome aí das citações. Então, mas aí isso é fácil. Isso é fácil. Você encontrou, não tem? Só Sim, eu tenho. coloca o nome do autor e o ano. Pronto, você já resolveu esse problema que ela pediu. Sim. O que mais que ela pediu para você corrigir? O problema, o objetivo geral que eu coloquei, será que a fisioterapia auxilia na melhoria da prevenção do pé diabético? Não, o objetivo não pode estar em forma de pergunta, só o problema. Não, é o problema. Ela riscou o problema e o objetivo. Aí o problema ela elencou para você o que ela acha que não está correto? ela falou assim: crie uma pergunta relacionada ao tema, porque o tema é a importância dos cuidados preventivos e da reabilitação fisioterapêutica nas disfunções relacionadas ao pé diabético. Tá, repete para mim o tema que eu não consegui gravar. A importância dos cuidados preventivos e da reabilitação fisioterapêutica nas disfunções relacionadas ao pé diabético. Tá. Então, o que você vai colocar é o seguinte: o seu problema é qual a importância dos cuidados, né, preventivos e da reabilitação nas disfunções do pé diabético. Ou você pode colocar os cuidados preventivos e a reabilitação em disfunções do pé diabético são benéficas para os portadores da doença? Ou são importantes? Mas eu acho que se você colocar qual a importância como pergunta, em forma de pergunta, transforma o seu título em pergunta. Certo. Ótimo, Pro. Eu tava... Porque aí aqui você colocou, no seu texto, você colocou para ela reabilitação e cuidados, e aqui você citou a palavra fisioterapia, então ela não conseguiu entender o link. Uhum. Aí ela disse que no objetivo geral tá a mesma coisa do problema. Aí ela tá falando assim que para eu estabelecer vai ter que fazer o seguinte, no objetivo geral. O objetivo geral vai ser verificar a importância dos cuidados preventivos e da reabilitação em portadores ou nas disfunções de pé diabético. Certo. Você tá gravando, né, Pro? Esse negócio. Tô. Tá. Se você colocar, igual você colocou o problema aqui, como ela pediu para você mudar o problema, você vai ter que mudar o problema, mudando o problema, você vai mudar o seu objetivo geral também. Tá. Tá? Ótimo. E só por último, a minha metodologia, ela disse que não é para deixar em tópicos, mas ela não tá em tópicos. Eu vou mandar um print. Tá. Aí ela tá falando assim que não pode ser em tópicos. Só se entrou um espírito e mudou para ela, porque para mim aqui tá. Porque para mim não tá em tópicos. E aí ela fala que não é para deixar em tópicos, que ela tem que ser em texto corrido. E aí, o critério de exclusão eu não coloquei, isso eu identifiquei o erro. E aí, ela está falando que eu tenho que definir o tempo, né, de artigo que eu vou pegar, que são 10 anos, né, conforme você falou pra gente. Sim. Aí
eu coloquei de 2014 a 2024. Uhum. Aí ela tá mandando, aí ela tá falando que eu não coloquei. E tá escrito aqui no texto, de 2014 a 2024. E no final eu falo o tipo de pesquisa, que vai ser pesquisa Bibliográfico. por revisão bibliográfica. E aí ela tá falando que é para eu identificar o tipo de metodologia que vai ser usada, sendo que eu já citei, e aí ela tá mandando eu apagar. Mas aí acho Não, que é mas só aí você apagar e escrever de novo, né? não, só reformula, deixa da mesma forma. Presente de trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, por meio de levantamento bibliográfico em sites e bases de dados como o PubMed, tal, serão utilizados livros e artigos publicados no período de 2014 a 2024, não coloca a partir do ano. Então deve ter. Você não viu nada para trás, entendeu? E a gente tem que fazer uma varredura completa, mas você vai colocar publicados no período de 2014 até 2024. Então deve ter sido isso. Tá. Eu acho que é só isso. Então aqui não vou contrariar, né? Vou apagar e, sei lá, escrever de novo. O que é? Isso foi ela que escreveu? Assim faz-se necessário incluir a literatura presente no site da sociedade. Porque você colocou algum site no seu trabalho? Incluir, sim, da Sociedade Brasileira, né? De diabetes, que eu cito Então, diabetes. aí você tem que ficar atento. Se você colocou esse site e o ano do site é de 2000, você vai ter que mudar essa data aqui. Entendeu? Porque contextualiza, né? E aí não mudou a definição desde 2000. Então é a mesma definição, por isso que eu usei. Então, mas você Eu entendi. pega num outro artigo. Mais recente, Não né? usa da Sociedade Brasileira. Pega num artigo mais recente. Que senão está fora, entendeu? O que ela está dizendo para você é que esse site ele está fora do tempo que você propôs na metodologia. Então por isso que ela circulou aqui. Sim, porque aí você colocou de 2014 até 2024, mas você utilizou um site do ano 2000. Não pode, você está fora do período que você disse que você ia fazer. Entendi o que ela quis dizer agora. Entendeu? Entendi. Que é sobre em relação a esse 2000 aqui. Então eu acho que é isso. Apagar. E aqui você não precisa colocar que é uma pesquisa descritiva, qualitativa, nada disso. Só para dizer que é uma referência bibliográfica. Então, Revisão. é só corrigir esse negócio de 2000, apagar esse final e deixar do jeito que tá. Exatamente. Tá bom. Tá? Verificar a caixa de sumário, ela diz que a justificativa tá ok. Aí você só vê para ver se não entrou, se na hora que o documento, se você enviou o documento para ela, não entrou dentro da caixa, porque às vezes a caixa é transparente, né? E a gente não enxerga a borda. Qualquer coisa, você faz o seguinte, copia num Word em branco, entendeu? Para você não correr esse risco. Tá, vou fazer De isso. entrar em caixa, tá bom? A próxima data, você sabe, Pro? Da De atividade? entrega? Eu comi bola e entreguei depois dos 7 dias. Aí não tem devolutiva para refazer, né? A Grazi me mandou. Eu acho que é no começo de novembro. Mas tá. Vou abrir já, que você tinha me mandado. Que a minha não abre, minha abre de 2021, não sei por quê. Data de envio da segunda atividade, de 10/10/24, então a partir de amanhã, até 5/11/24. Eu tenho que começar a Tá? fazer, que é mais demorado. É o limite de você. Essa parte é mais demorada e essa parte é um pouco mais complicada. Tá? Então, não esquece, printa essa tela aqui, de 10/10 até 5/11.
não deixa para enviar na última data. Porque, primeiro, vocês não têm oportunidade de corrigir, né? Elas você não consegue corrigir e mandar de novo. Segundo, se deixou para mandar em cima da hora, a gente corre todo o risco que a tecnologia nos traz, né, gente? Aquela coisa, dá bug no sistema, fica sobrecarregado, você não consegue enviar, fica amarrado, e aí você perde a oportunidade de enviar o trabalho porque não conseguiu, tá? Então, não deixa para enviar no último dia, senão é um sufoco. Tá, Tá bom? tá bom, Pro. Uhum. Já Perfeito. minhas dúvidas. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar para vocês no grupo a gravação da reunião, vou mandar para vocês os slides de citação que eu usei, eu não lembro se eu já tinha mandado esses, não lembro. Mas, enfim, eu mando de novo. Se eu mandei, desconsidera, que o Alzheimer é dose aqui, desconsidera se eu já mandei, senão fica em duplicidade aí para vocês, tá? E qualquer dúvida, vocês vão colocando no grupo, que conforme eu vou tendo tempo, eu sempre respondo para vocês. Eu nunca deixo vocês sem resposta, tá bom? Certo. Combinado? Combinado. Combinado. Gente, cheque, metodologia é chato nessa parte. Checa a referência bibliográfica e citação de texto umas 1000 vezes. Sempre peçam para alguém ler o texto para vocês. Por quê? Porque a gente vicia no texto que a gente está escrevendo e às vezes a gente não enxerga o erro. Uhum. E se alguém de fora pega para ler e vai identificar para vocês. Olha, Maísa, aqui você comeu uma palavra. Olha, aqui, eu vi esse autor aqui, mas ele não está aqui na referência. Porque às vezes a gente está tão viciado naquilo que a gente está fazendo, a gente já leu tantas vezes, você está enxergando que aquilo está escrito ali, mas não está. Sim, Tá bom? sim. Tá bom. Joia. Combinado. Então tá bom, meninas. Beijo, boa noite. Beijo. Obrigada pela participação aí. Eu vou depois mandar a gravação e mando os slides, tá bom? Tá bom. Combinado. Combinado, Pro. Beijo, boa noite. Boa Beijo, noite. Com boa Deus. noite. Amém. Vocês também. Amém.